Na segunda temporada de Jessica Jones, a detetive particular tenta seguir a vida e o trabalho depois de todo o caos que aconteceu com ela na primeira temporada e na série dos Defensores. No entanto, a relação dela com as pessoas mais próximas, como Trish Walker e Malcolm Ducasse, começa a se complicar. A vida dela se torna um verdadeiro caos quando uma pessoa com superpoderes começa a caçar outras pessoas poderosas. Jessica precisa então investigar o próprio passado, indo atrás da empresa que fez experimentos com ela e deu poderes para ela na infância, algo que ela tentou evitar por muito tempo. Além disso, ela ainda precisa lidar com um reencontro inesperado que afeta completamente o psicológico dela. Tudo isso enquanto Jessica corre o risco de ser despejada do próprio apartamento, um detetive particular rival tenta destruir a carreira dela e Jeri Hogarth, a advogada dela, passa por problemas sérios de saúde e faz de tudo para reverter a situação. Jessica Jones fotografa um entregador de pizza chamado Rafi se envolvendo com uma mulher. Mais tarde, ela encontra a cliente Mavis, dona da pizzaria, e mostra as fotos. Quando Rafi chega no local, Mavis oferece pagar o triplo para Jessica matar o entregador. Jones avisa Rafi e ele foge. Jessica diz que não matava ninguém, mas Mavis comenta que ela tinha matado Kilgrave, informação que ela ouviu no programa Trish Talk. Isso irrita a Jessica profundamente. Ela responde que não era uma assassina e sai levando uma caixa de pizza. Em uma festa infantil, Trish Walker canta a música tema de um programa que tinha feito quando era jovem. Após a apresentação, ela pede um arquivo hospitalar para Kyle, pai de uma das crianças. Ao examinar o documento, Trish repara em algo importante e sai apressada. Mais tarde, ela se encontra com Jessica enquanto uma figura misteriosa observava tudo. Trish revela que Jessica só tinha dado entrada no hospital 20 dias depois do acidente de carro da família dela. Ela acreditava que a IGH tinha feito experimentos em Jessica Jones naqueles 20 dias. Então ela incentiva a amiga a investigar, mas Jessica resiste. Um tempo depois, Malcolm Ducasse acorda Jessica e os dois encontram novos clientes. Um deles, chamado Weezer, diz que tinha superpoderes e que alguém queria matar ele por isso. Outro investigador, chamado Price Chang, queria absorver a Alias Investigations e contratar Jones, mas Jessica recusa a proposta. Chang ameaça acabar com o negócio dela. Jones tenta segui-lo, mas acaba sendo bloqueada por uma geladeira que estava sendo movida por Oscar Arocho e o filho dele, Vido. Os dois tinham acabado de se mudar para o prédio e Oscar era o novo zelador. Jessica, usando a super força dela, ajuda a levantar a geladeira, impressionando o garoto. Jeri Hogarth recebe um prêmio pelo trabalho exemplar. Em seguida, ela discute com os sócios sobre um processo movido por Pam, ex-assistente dela. Jeri insiste que não deveriam ceder, mas os sócios estavam preocupados com a imagem da empresa. Enquanto isso, Trish termina uma transmissão e é aconselhada por Ian, sócio dela, a voltar a discutir temas mais leves no Trish Talk para recuperar a audiência. Jessica tira fotos de Chang com clientes, mas é descoberta. No escritório da Alias, Trish aparece com as cinzas da família de Jones, o que deixa Jessica furiosa. Trish diz que queria honrar os mortos e investigar a IGH, mas Jessica acusa a irmã de estar apenas buscando audiência. Jessica explica que passou a vida inteira tentando esquecer exatamente as coisas que Trish queria forçar ela a lembrar. Depois de uma discussão, Jessica Jones decide ficar com as cinzas da família dela e Trish vai embora, ainda sendo observada por alguém. Jones revisa as fotos de Chang e descobre que um dos clientes dele tinha perdido o cachorro. Chang começa a roubar clientes de Jessica e Malcolm decide investigá-lo atrás de sujeira. Jessica encontra o cachorro e devolve para o cliente de Chang, gerando uma discussão entre ele e o investigador. Depois de perder o cliente, Chang provoca Jessica sobre Kilgrave, mas Jones perde a cabeça e ataca ele. Ele continua provocando, falando sobre a família dela e segue tomando uma surra. Jessica percebe o plano dele e para o ataque, mas muitas pessoas tinham testemunhado o que aconteceu. No tribunal, Trish paga a fiança de Jessica, que agora seria obrigada a frequentar aulas de controle
controle de raiva. As duas conversam sobre enfrentar o passado e a IGH, mas Jessica temia que isso a destruísse ainda mais. Trish vai com o namorado Griffin Sinclair, um jornalista, para um evento beneficente. No evento, Trish vê Will Simpson de longe, mas ele desaparece misteriosamente. Chang se reúne com Jeri Hogarth. Foi ela quem deu a ideia dele contratar Jessica Jones. Ele pretendia processar Jessica pela agressão e queria contratar a advogada. Jeri concorda em representar Chang. Mais tarde, Jessica é atacada por Weezer no apartamento dela. Ele garante que alguém com poderes estava tentando matá-lo. Durante a briga, Weezer exibe super velocidade e acaba derrubando as cinzas do irmão de Jessica no chão. Weezer foge pra rua, mas acaba sendo morto por vários pedaços de metal que caem de um andaime. Oscar, do outro lado da rua, cobre os olhos do filho para não ver a cena. Enquanto isso, Jeri Hogarth visita uma médica e recebe notícias pesadas. Malcolm limpa as cinzas do irmão de Jessica enquanto ela revela que o Weezer tinha mesmo poderes e acabou sendo assassinado. Jones investiga o passado de Weezer e encontra pílulas misteriosas na bolsa dele. Ela localiza o fabricante e descobre uma clínica experimental. Jessica invade a clínica e investiga, tirando fotos dos equipamentos. Jones começa a ter flashes de memórias de quando sofreu experimentos e decide investigar mais sobre o passado dela e a IGH. Em um bar, Jessica Jones pede vários shots de whisky e tenta ligar para Trish Walker às 4 da manhã para falar sobre o que tinha descoberto. Griffin Sinclair acaba atendendo e pede para ela ligar de manhã. Quando estava saindo, um homem faz um comentário inapropriado sobre o corpo dela. Ela se vira e os dois acabam tendo relações no banheiro do bar. Ele descobre sobre os poderes de Jones e chama ela de aberração, e então ela o expulsa. Logo depois, Malcolm liga para Jessica e conta que descobriu que o Dr. Kozlov tinha alugado o prédio que ela invadiu. Malcolm passa o endereço dele para Jones. Jessica chega na casa de Kozlov, mas descobre que ele tinha morrido em um acidente de carro bizarro. Enquanto isso, Trish almoça com a mãe e Sinclair, ainda sendo observada. Ela pede o endereço de Max Tatum, um diretor de cinema que conhecia no passado, e Dorothy fornece a contragosto. Jeri Hogarth, ainda abalada pelas notícias que recebeu, para o carro no meio da rua. Uma garota de programa se aproxima e oferece companhia. Jeri aceita e as duas saem juntas. Jessica investiga o escritório do doutor e encontra uma foto de Will Simpson junto com Kozlov e outros soldados. Um paciente de Kozlov chamado Isaiah confronta Jessica e ataca ela com um bastão. Jones hesita, mas se defende e os dois discutem sobre a morte suspeita de Kozlov. Isaiah revela que Simpson estava vivo e foi ele quem matou o doutor. Jones tenta ligar para Trish na hora, mas ela ignora a ligação. Will Simpson era a figura misteriosa que estava perseguindo Trish. Jessica pesquisa sobre Simpson, Kozlov e Weezer, mas acaba sendo interrompida pelos detetives Ruth Sunday e Ed Costa, que viam ela como a principal suspeita na morte de Weezer. Ela busca a ajuda de Oscar Arocho, que estava presente durante o incidente, mas ele mente dizendo que não viu nada. Jessica sai furiosa e frustrada com a atitude dele. Trish liga para Malcolm pedindo ajuda com uma investigação, mas ela também pede para ele não contar nada para Jessica. Enquanto isso, Jones invade o apartamento de Weezer atrás de pistas e encontra um vídeo dele desabafando. Quando volta para casa, Jessica confronta Oscar, que manda ela ficar longe dele e do filho. Ele explica que estava no meio de uma batalha por custódia e que ela não podia ficar levando problemas e policiais até a porta da casa dele. Trish confronta Tatum, ameaçando expor os avanços sexuais dele quando ela tinha 15 anos, a não ser que ele fizesse um favor para ela. Malcolm grava a conversa escondido. Tatum tenta se defender, mas Trish dá 48 horas para ele entregar o que ela queria. Jessica, preocupada com o retorno de Will Simpson, vai até o apartamento de Trish, mas encontra Griffin, que também estava desesperado atrás dela. Griffin menciona o almoço entre Trish e Dorothy. Desconfiada, Jones liga para Dorothy, mas ela desvia das perguntas e desliga na cara de Jessica. Malcolm, furioso, ataca
Tatum pelo que fez com Trish Walker no passado. Trish encontra Simpson no set de filmagem e atira na perna dele quando ele avança. Will, no entanto, continua se aproximando mesmo com o ferimento. Jessica invade a casa de Dorothy e exige informações. Dorothy então conta que Trish foi atrás de Tatum. Ao mesmo tempo, Jerry Hogarth na casa dela se envolve com 3 garotas de programa. Ela é interrompida por Price Chang, que informa que tinha entrado com uma queixa contra Jessica Jones. Jessica chega na cena e encontra Trish com Simpson amarrado e sangrando. Ele explica que os remédios que estava usando impediam que ele perdesse o controle como antes e ele só queria proteger Trish da IGH. Ele também diz que não tinha matado Kozlov nem Weezer e que tinha outra pessoa por trás de tudo. Simpson conta que a IGH tinha enviado alguém para impedir que Trish investigasse mais. Jessica percebe que Trish só estava viva porque Simpson estava realmente protegendo ela nos últimos dias. De repente, as luzes se apagam e Simpson alerta as duas sobre a chegada do assassino, que Will diz que era um monstro. Jessica solta Simpson e ele pede para ela cuidar de Trish. Em seguida, as duas tentam fugir, mas percebem que o monstro estava atrás de Will. Jessica e Trish então encontram Will Simpson morto, com o pescoço quebrado. Jessica Jones e Trish Walker vão até uma praia onde Jessica costumava ir com a família para jogar o corpo de Will Simpson no mar. Trish lamenta a falta de um funeral adequado, mas Jones lembra que a polícia já tinha encontrado ela envolvida em situações com cadáveres demais. Elas se preparam para abandonar o carro roubado de Simpson e se livrar das evidências. No porta-malas, Trish encontra as armas e drogas que Simpson usava. Jessica queria descartar tudo, mas Trish insiste em guardar. De volta ao apartamento de Trish, ela encontra um hipnotizador para ajudar Jessica a desbloquear memórias da clínica da IGH, onde ela sofreu experimentos, mas o processo não dá em nada. Jones então pega os arquivos de Trish para investigar por conta própria. Quando Griffin Sinclair chega, ele e Trish discutem. Griffin diz que ela estava envolvida em algo complicado e compara a situação com uma relação anterior dele, quando a parceira se cansou de esperar por ele e se preocupar enquanto ele estava em missões, na época em que ele ainda fazia parte do exército. Griffin pede um tempo, mas sugere que Trish seja honesta com ele. Jerry Hogarth é confrontada pelos parceiros de negócios Linda Chow e Steven Benowitz. Eles revelam que sabiam sobre a condição médica dela e queriam afastá-la da empresa. Benowitz parecia triste, mas Chow diz que aquilo já devia ter acontecido antes. Hogarth é aconselhada a sair voluntariamente ou seria forçada a deixar a empresa. Jessica volta para casa e Malcolm Ducasse conta que ela tinha recebido um aviso de despejo do proprietário, alegando que era ilegal operar um negócio no apartamento. Ela suspeita que Oscar, o zelador, estaria por trás disso. Ao confrontá-lo, ele confirma e diz que era melhor ela sair antes de trazer mais problemas ao prédio. Hogarth pensa sobre a oferta dos sócios quando Fogg Nelson a visita oferecendo ajuda. No entanto, ela afasta Fogg dizendo que eles não eram amigos de verdade. Jessica, no escritório, espalha fotos dos arquivos de Trish nas paredes e começa a beber. Em um sonho perturbador, ela vê que a porta do apartamento foi substituída por uma porta de hospital. Em seguida, Jessica é atacada por uma figura monstruosa. Jones acorda com Malcolm batendo na porta. Malcolm revela que investigou rapidamente e descobriu que Oscar era um ex-presidiário e tinha um passado de falsificação. Jessica começa a acreditar que ele tinha algo sobre o proprietário e manda Malcolm investigar mais. Jessica visita a clínica da IGH e encontra o nome Leslie Hansen em uma porta. Ela e Trish vão até o apartamento de Hansen e descobrem que estava vazio. Um homem conta que viu uma pessoa levando caixas do apartamento pro porão dias antes. No local, as duas encontram uma fornalha que tinha sido usada recentemente e Jessica descobre um crânio humano dentro dela. Malcolm tenta convencer o proprietário a retirar o aviso de despejo de Jones, mas ele se recusa. O proprietário estava satisfeito com a partida dela e menciona que Jessica era rude e que o namorado dele, que era do Camboja, iria para os
Estados Unidos em breve e ia precisar de um lugar para ficar. Jessica suspeita que Oscar tinha forjado uma identidade falsa para o companheiro do proprietário, mas ele desafia Jones a provar. Trish em casa assiste a um vídeo do Weezer e é surpreendida por Griffin, o que a faz reagir instintivamente, derrubando o namorado no chão com uma arma em mãos. Ela pede desculpas e tenta evitar as perguntas dele. Em seguida, Griffin secretamente copia dados do computador dela. Hogarth visita Jessica e conta sobre o processo de Chang. Jessica fica furiosa porque Jerry estava ajudando ele, mas ela diz que a situação mudou. Hogarth revela que estava com esclerose, que provavelmente tinha apenas mais 8 anos de vida e que os sócios estavam tentando expulsá-la da empresa. Ela pede a ajuda de Jessica para encontrar algo que pudesse usar contra eles. Jones concorda. Trish faz uma transmissão improvisada na rádio mencionando o nome da doutora Leslie Hansen e pedindo informações. Logo depois, Hansen liga e marca um encontro em um bar. No entanto, Jessica insiste em ir no lugar dela e cria uma distração com repórteres para manter Trish longe. Jones confronta Hansen no bar, mas a doutora defende a IGH, afirmando que salvaram a vida de Jessica Jones. Malcolm é enviado por Jessica para garantir que Trish estava bem. Então, Trish recebe uma ligação de um legista e descobre que o crânio encontrado no porão pertencia à verdadeira Leslie Hansen. Jessica estava em sérios apuros. A discussão entre Jones e a falsa Hansen se intensifica, até que Hansen revela que também tinha super força e ataca Jessica, fugindo em seguida. Jessica Jones rouba a câmera de um repórter e fotografa a falsa doutora. Jessica Jones é forçada a participar de uma aula de controle de raiva depois de ter agredido Price Chang. Os participantes compartilham histórias enquanto jogam uma bola de borracha contra a parede. Jessica queria sair mais cedo, mas o instrutor se recusa a assinar o documento judicial, dizendo que ela precisava ficar a hora inteira. Jones se irrita, joga a bola e conta como a família morreu em um acidente de carro. Furiosa, ela menciona que sofreu experimentos, foi sequestrada, estuprada e forçada a matar alguém. No final, Jessica arremessa a bola com tanta força que ela explode e amassa a parede. Com medo, o homem assina o documento e Jessica vai embora. De volta ao escritório, Jessica se irrita com Malcolm Ducasse por ter deixado Trish Walker sair na noite anterior. Agora a imprensa estava espalhando rumores de que Malcolm seria o novo namorado de Trish porque viram os dois juntos. Jones tenta se concentrar nas fotos de Leslie Hansen, mas o barulho de uma discussão entre Oscar Arocho e Sônia, ex-esposa dele, no andar de cima, acaba distraindo ela. Mesmo assim, ela percebe que a falsa Hansen usava uma peruca. Jessica liga para Trish, que estava lidando com a imprensa. Elas especulam que a peruca de Hansen provavelmente era feita de cabelo humano, porque tinha muita qualidade e só existiam 3 lojas que vendiam perucas desse tipo em Nova York. As duas concordam em se encontrar em uma dessas lojas. Enquanto isso, o filho de Oscar, Vido, entra no escritório de Jessica para evitar a discussão dos pais. Ele pergunta sobre os poderes de Jones e, por causa de uma brincadeira imprudente de Vido, o garoto acaba caindo da janela, mas Jessica salva ele. A mãe dele, absolutamente furiosa, usa o incidente como argumento para manter a guarda de Vido, e Oscar, com muita raiva, diz que Jessica tinha 25 dias para deixar o prédio. Trish e Griffin Sinclair se beijam em frente à imprensa para provar que ainda estavam juntos. Dentro da estação de rádio, Griffin oferece para Trish um trabalho na emissora dele, mas ela queria ser reconhecida pelos próprios méritos, não apenas como a namorada dele. Chang confronta Jerry Hogarth, perguntando por que ela retirou o apoio nas acusações contra Jessica Jones. Hogarth aconselha Chang a desistir da luta, mas ele responde que tinha contratado um novo escritório para trabalhar no caso. Jessica e Trish chegam na loja de perucas e subornam a dona atrás de informações sobre Hansen. Ela confirma que Hansen era cliente e que provavelmente perdeu o cabelo devido a uma quimioterapia. Jones especula que a IGH salvou Hansen,
possivelmente pagando as contas médicas dela, e as duas decidem buscar os registros hospitalares da mulher. No carro, Trish mostra pra Jessica um vídeo comprometedor de Max Tatum, que ela planejava usar como chantagem para acessar os registros hospitalares. Elas confrontam Tatum no set de filmagens mais uma vez, e depois que Jessica ameaça ele, Tatum acaba cedendo. Malcolm, no escritório, recebe uma oferta de Chang para trair Jessica em troca de um emprego, mas ele recusa. Hogarth liga para Jones pedindo progresso na investigação sobre os sócios dela. Jessica conta que estava ocupada com outros assuntos, mas tinha começado a investigar. Mais tarde, Oscar visita Jessica para pedir desculpas e agradecer a ela por ter salvado o filho dele. Oscar retira o aviso de despejo e Jessica chama ele para beber. Griffin e Trish estavam em um momento romântico. Ela vai tomar banho e ele recebe uma ligação. Griffin espera o barulho da água caindo para atender, garantindo que ela não podia ouvi-lo, e fala ao telefone que Trish não desconfiava de nada. Trish e Jones continuam investigando e descobrem que a IGH pagou as contas médicas de várias pessoas, incluindo Inez Green, que poderia ser a mulher que fingiu ser Hansen. Elas a encontram e a confrontam, mas acabam descobrindo que Inez não era a pessoa que procuravam. Inez revela que trabalhava como enfermeira na IGH e que a mulher que estavam buscando matou o outro enfermeiro. Enquanto isso, um ex-fuzileiro naval chamado Nick Spanos invade o escritório de Jessica, a mando de Chang, e rouba todas as informações e fotos do caso para entregar para ele. Malcolm chega com a namorada e percebe que alguém tinha invadido o apartamento. Do lado de fora do prédio, a mulher misteriosa aparece, mata Spanos com Chang ouvindo tudo por telefone e foge em seguida. Jessica volta para casa e acaba sendo presa, acusada do assassinato de Spanos. Jessica Jones anda de um lado para o outro na cela. Jerry Hogarth visita Jessica, mas após uma discussão, a advogada vai embora. Trish Walker vomita na privada enquanto a mãe dela, Dorothy, ajuda ela, acreditando que Trish estava tendo uma recaída com drogas. No entanto, Trish garante que não era como da última vez. Dorothy conta para Trish que conseguiu uma entrevista de emprego para ela. Malcolm Ducasse liga para Jessica na prisão para falar sobre Inez Green. Jones pede para ele descobrir tudo sobre Inez. A falsa Leslie Hansen, ensanguentada, queima todas as evidências do assassinato de Spanos, incluindo as roupas manchadas de sangue. Na manhã seguinte, ela toca piano para se acalmar e a vizinha pede para deixar o filho dela ouvir a música. Quando o bebê começa a chorar, a mulher se irrita e quebra o piano. Na delegacia, Jessica é interrogada por Ed Costa e Ruth Sunday. Ela conta que a falsa Leslie Hansen tinha matado Weezer e Nick Spanos. Costa mostra fotos da câmera de segurança que capturaram Hansen fazendo um salto gigante. Jessica é liberada porque Costa acreditava que tinham evidências suficientes para a prisão da falsa Hansen. Antes de sair, Costa conta que confia em Jessica porque ele estava presente quando Kilgrave controlou mentalmente os policiais. Enquanto isso, Malcolm interroga Inês sobre um homem inocente chamado David Kawek, que estava cumprindo pena pelo assassinato de Luanne McClure, a enfermeira da IGH. Do lado de fora da delegacia, Price Chang se aproxima de Jessica com raiva pela morte do amigo dele, ainda acreditando que ela era a responsável. Ao voltar para casa, Jessica Jones encontra Malcolm, que tinha comprado um novo laptop para ela. Malcolm apresenta evidências de que Kawek não tinha cometido o assassinato da enfermeira. Inês diz que Kawek era mentalmente incompetente e inofensivo. Depois, Malcolm flagra a Inês tentando roubar a TV dele. Quando é confrontada, Inês quebra a TV propositalmente. Jessica vai até o apartamento de Oscar para conversar. Ela pede uma identidade falsa para entrar em uma ala psiquiátrica e falar com Kawek, e ele concorda. Depois, Jessica recebe uma ligação de Griffin Sinclair, que conta que Trish precisava dela urgentemente. Dorothy e Trish entram em um restaurante chique, mas Trish percebe que não era uma entrevista de emprego e sim um pedido de casamento. Jessica corre para dentro pensando que Trish estava em apuros. Griffin se aproxima e faz o pedido, que Trish aceita, apesar
apesar de parecer insegura. Malcolm leva Inês até a casa de Hogarth, como tinham combinado, e ela explora o lugar. Hogarth pergunta para Inês sobre a IGH. Jessica vai ao apartamento de Oscar para pegar a identidade dela. Ele convida Jones para jantar, mas ela recusa e sai. Enquanto isso, a falsa Hansen faz outra fogueira queimando o piano. Jessica chega no hospital psiquiátrico Birch e encontra Kawek, que estava desenhando. Ele conta que esquecia das coisas, mas amava Luanne. Ele relata que foi para casa com ela, a abraçou e em seguida ela estava morta. Jones percebe que ele estava mentindo e tenta confortá-lo, dizendo que acreditava nele. Ele menciona o amor dele por polvos, inspirado pelo amigo Dr. Carl, e Jessica pede para ele desenhar uma cena dos dois juntos no aquário. Um tempo depois, Trish conta para Griffin que não queria se casar e Dorothy entra gritando com ela. Trish diz que ficou desapontada ao perceber que aquilo não era uma entrevista com a ZCN, emissora onde Griffin trabalhava. Ela percebe que não queria estar com Griffin, mas sim ter a vida dele, o que não era justo para nenhum dos dois. Dorothy chama a filha de arrogante e Trish dá um tapa nela. No aquário, Jessica liga pro detetive Costa e observa Karl Malus se aproximando da exibição de polvos. Jessica começa a se lembrar de Malus realizando experimentos com ela. Ele estava acompanhado pela mulher que se passava por Hansen. Os dois se beijam e Malus percebe Jessica tirando fotos. A falsa Hansen então atinge o tanque, ativando o alarme, e os dois escapam enquanto a água transborda por todo o aquário. Jessica Jones corre pra rua para fotografar Karl Malus, mas o celular dela falha porque estava molhado. Ela compra arroz para tentar consertar o celular e ao passar por uma banca acaba vendo uma revista que anunciava o término do relacionamento de Trish Walker e Griffin Sinclair. Ao voltar para casa, Jessica descobre que o celular secou e começa a revisar as fotos de Malus e da mulher misteriosa. Decidida, ela vai até o apartamento de Oscar Arocho para reclamar da música alta. No entanto, ele convida Jessica para entrar e os dois se beijam, derrubando tinta roxa. Os dois acabam se envolvendo intimamente em cima da tela com tinta roxa. Enquanto isso, Trish, agitada, observa um homem suspeito em um ônibus, mas ele não causa problemas. Depois, ela expulsa um outro homem que estava perturbando uma mulher. Mais tarde, Jessica acorda e vê Oscar pintando um retrato dela, mas Jones se afasta envergonhada. Jerry Hogarth aparece no apartamento para entregar algumas roupas para Inês Green e pergunta mais uma vez sobre a IGH. Inês revela que começou a trabalhar na IGH logo depois de um assassinato e em seguida ela troca de roupa na frente de Hogarth. Jessica e Trish vão até uma loja de penhores, mas o proprietário se incomoda com a presença delas. Surpreendendo Jones, Trish saca uma arma e pede imagens de segurança de Karl Malus no dia anterior. Nos vídeos elas veem Malus injetando a mulher misteriosa com um soro que a faz desmaiar antes de colocá-la em um carro. Malcolm Ducasse visita a antiga namorada Nichelle em uma universidade, mas ela o rejeita, lembrando do passado dele como um viciado. Hogarth liga para Jessica pedindo para se livrar de Inês. Ao ouvir a conversa, Inês decide roubar o máximo que pode antes de ser expulsa do apartamento. Ela encontra os medicamentos para esclerose de Hogarth e reconsidera as próprias ações. No escritório da Alias Investigations, Malcolm tenta consolar Trish, mas Jessica o expulsa, alegando que não pagava a hora extra. Trish se irrita e diz que Malcolm ia acabar pedindo demissão se ela continuasse tratando ele daquela maneira. Jessica descobre que os cartões de crédito de Malus estavam ligados a uma empresa de meias calças, que era de um homem chamado Justice Ambrose. Elas vão até um campo de golfe para encontrá-lo, mas o segurança não deixa elas entrarem. Trish distrai o segurança enquanto Jessica invade o local e confronta Justice. Jones descobre que ele estava fascinado por ela, acreditando que ela era uma das experiências que ele tinha feito. Ambrose revela que pagava as despesas de Malus porque o filho dele tinha nascido com uma doença e Malus o salvou. Trish se sente mal e vomita antes de sair. Jessica continua interrogando Ambrose, que desconfiava do que ela estava falando sobre Malus. Na casa de Carl, ele
realiza experimentos. Ele acorda a mulher misteriosa que estava amarrada e avisa que Jessica estava a caminho. Jones leva Trish pra cama e ela diz que estava com intoxicação alimentar, mas Jessica sabia que era a abstinência do inalador de combate de Will Simpson. Quando Jessica sai, Trish se levanta em busca do inalador, mas não consegue encontrá-lo. Malcolm retorna para ele as investigations e encontra o inalador de Trish caindo do moletom dela. Inês entra no quarto de Hogarth e começa a falar sobre os comprimidos que encontrou. Ela também conta sobre um paciente que tinha o poder de curar pessoas. Jessica vê a pintura dela que Oscar tinha feito e esconde, virando a tela para a parede. Malcolm tenta contar para Trish sobre o passado com drogas e como aquilo afetou a vida dele, mas Trish o interrompe e vai ao banheiro usar o inalador. Depois eles se beijam e têm relações no sofá. Jessica persegue Eric Ambrose, filho de Justice, e o ameaça. Jones liga para o pai dele e usa isso para extrair informações. Em seguida, ela invade a casa de Malus. No porão, Jessica encontra uma cama de hospital e um perfume que pertenceu à mãe dela. Ao olhar para cima, Jessica vê uma foto dela com o irmão na infância. A mulher misteriosa e Malus aparecem atrás dela. Então, a mulher revela que era, na verdade, a mãe de Jessica Jones. Em um flashback, Alyssa acorda em um hospital, horrorizada ao ver o rosto desfigurado. Em pânico, ela tenta encontrar Jessica, mas é contida por Carl Malus, que usa sedativos para conter a mulher. Muito tempo depois, Malus revela para Alyssa que tinham se passado 5 anos desde o acidente. Carl conta que teve que modificar a genética dela, dando para Alyssa poderes como força sobre-humana, durabilidade e cura, semelhantes aos poderes de Jessica. Ele também informa que Brian e Philip morreram, mas Jessica sobreviveu e estava bem. Enquanto isso, Jessica assistia à estreia da música I Want Your Cray Cray, de Trish Walker, em um bar. Jessica dá um feedback honesto e diz que detestou a música. Pouco depois, um amigo de Trish oferece drogas para ela. Ela aceita mesmo depois de ouvir as advertências de Jessica. Ao ver a mãe adotiva, Dorothy Walker, Jessica pede que ela saia, porque acreditava que a presença dela estava arruinando a vida de Trish. Depois, Jones flerta com o bartender, Sterling Adams, e acaba se envolvendo em uma série de conflitos no bar, incluindo uma briga com Trish, que estava totalmente alterada. Alyssa confronta Malus sobre o confinamento dela, mas ele responde que ela era perigosa por causa das oscilações de humor incontroláveis que ela tinha. Malus revela que tinham arranjado outra família para cuidar de Jessica e que Jessica acreditava que toda a família dela tinha morrido. Descontrolada, Alyssa é sedada novamente. Enquanto isso, Adams tenta descobrir o nome do meio de Jessica e descobre que era Campbell. O casal vai até uma loja e Jessica usa os poderes dela para roubar uma jaqueta de couro. Após uma noite juntos, Jessica acorda na cama de Adams e ouve uma discussão dele com a mãe ao telefone. Adams encoraja Jessica a se reconciliar com Trish Walker, com quem ela não falava há um mês. Em um bar, Jessica encontra Trish e se preocupa ao ver a amiga sob o efeito de drogas. Trish demonstra interesse pelo relacionamento de Jessica com Adams e pede para conhecê-lo. Adams, ao saber disso, conta para Trish sobre uma boate que queria abrir, chamada Club Alias. Jessica percebe que ele só queria conhecer Trish atrás de investimentos nos negócios dele. Adams se torna alvo de críticas dos parceiros de negócios dele porque o plano estava demorando demais para se concretizar. Eles acabam se envolvendo em uma briga com Adams e Jessica intervém, espancando os agressores até que saiam. Alyssa, aparentemente inconsciente, é tratada por Inês Green. No entanto, ela estava fingindo que estava presa e ataca Inês, matando um médico antes de fugir. Ela se depara
depara com Dorothy Walker e pergunta discretamente sobre Jessica. Depois, Alyssa encontra Jessica e segue ela até um bar, onde observa a filha se divertindo. Alyssa se depara com Adams discutindo com os parceiros. Ao perceber que estavam tentando manipular e usar Jessica, Alyssa fica furiosa. Ela então confronta e mata Adams. Alyssa foge antes que Jessica descubra o que aconteceu. Jessica Jones segura o corpo do namorado morto nos braços. Depois, Jones encontra Trish Walker. Trish finalmente assume que era uma viciada e precisava de ajuda. As duas assistem a um filme projetado na parede de um prédio. Alyssa volta para o laboratório de Malus e concorda em permanecer confinada. De volta ao presente, depois de todo esse flashback, Alyssa compartilha a história dela com Jessica, que chora. Alyssa pede perdão, mas Jessica não aceita e dá um soco na mãe. Malus aparece por trás e usa sedativos para conter Jessica. Jessica Jones acorda em uma cama de hospital na casa de Carl Malus, presa. Em pânico, ela não escuta Malus, que tenta explicar que ela não estava em perigo. No andar de cima, Alyssa Jones perde a paciência e começa a arremessar panelas. Trish Walker liga para Jessica, mas é Malus quem atende. Jones manda ele deixar ela atender a ligação ou ela iria chamar a polícia. Malus, relutante, concorda. Durante a conversa, Jessica mente para Trish, dizendo que encontrou a casa de Malus, mas ele não estava lá. Ela pede para Trish abandonar a investigação, dizendo que tudo acabou como uma forma de protegê-la. Após desligar, Trish reclama com Malcolm Ducasse, que tinha dormido com ela. Malus pressiona Jessica a conversar com Alyssa e ela concorda. Ao ser libertada, Jones ataca Malus, empurrando ele para fora do porão e se trancando lá dentro. Ela envia uma foto do endereço pro detetive Ed Costa. Alyssa e Malus entram e Jessica diz que eles seriam presos. Malus tenta acalmar Alyssa, dizendo que ele merecia ir pra cadeia. Alyssa agarra Jessica pelo pescoço e prende ela contra a parede, gritando para Malus fugir com o dinheiro. Malus sai lentamente e tranca as duas dentro da casa. Trish e Malcolm conversam sobre o inalador dela. Malcolm tenta ajudar, mas Trish insiste que não estava usando drogas. Ela conta que o inalador era um potencializador de combate, mas ela não tinha certeza. Malcolm se preocupava com a natureza misteriosa do inalador. Alyssa leva água para Jessica e tenta conversar, já que acreditava que iria para a prisão em breve. Ela queria saber mais sobre a filha, mas Jessica pergunta sobre os últimos 12 anos. Jones comenta que não reconhecia a aparência da mãe, mas a voz dela sim. Ela se lembra que Alyssa escapava do quarto todas as noites e decide ajudar a mãe a fugir. Quando Costa e Ruth Sunday chegam, descobrem que as duas não estavam mais lá. Enquanto isso, Inez Green e Jerry Hogarth falam sobre o contato curandeiro de Inês. Mais tarde, Hogarth encontra o amigo de Inês, Shane Ryback, na prisão e se apresenta como advogada dele. Ryback percebe que ela estava doente e estende a mão, que Jerry agarra. Ele aperta a mão dela, mas começa a gritar de dor. Os guardas o levam, mas Hogarth acreditava que ele tinha começado a curar ela. Jones e Alyssa pegam um táxi para sair da cidade, mas Alyssa causa uma cena porque o motorista estava usando o celular enquanto dirigia. Jones pede para descer e elas vão até o apartamento dela. No prédio, Costa se aproxima frustrado. Ela inventa desculpas para não se encontrar com Costa e ele vai embora. Ao voltar para dentro, Jessica descobre que Alyssa pulou pela janela. Ela encontra Alyssa conversando com Oscar Arocho. Oscar acreditava que Jessica não tinha gostado da pintura que deu para ela, mas ela insiste que gostou. Jones fica brava com Alyssa, que ironicamente a aconselha a se acalmar. Alyssa explica que não vai abandonar a filha novamente. Malcolm visita um bar gay para ver Steven Benowitz. Ele manda Benowitz ir para casa e contar para a esposa dele. Malcolm explica que uma pessoa diferente dele poderia usar aquilo para chantageá-lo. Benowitz exige um nome e Malcolm menciona Linda Chow. Steven diz que já tinha muitas informações comprometedoras sobre
Gabriela. Ao saírem, alguns marginais proferem ofensas homofóbicas e Malcolm insulta eles, mas acaba levando uma surra. Trish aparece aprimorada pelo inalador e derruba os agressores. Em seguida, ela explica que se Malcolm tomasse uma dose do inalador, ele iria se curar mais rápido. Malcolm aceita, mas se arrepende imediatamente e foge, preocupado em se tornar um dependente novamente. Hogarth e Inês celebram porque Jerry tinha conseguido tirar Ryback da prisão e as duas começam a se envolver. No apartamento de Jessica, tiros são disparados pela janela. Jones salta na frente de Alyssa e acaba sendo atingida de raspão. Alyssa, furiosa, corre atrás do atirador, mesmo depois de Jessica pedir para a mãe deixar que ela cuidasse da situação. Bryce Chang observa ele e as investigations com binóculos à procura de Alyssa Jones, e em um ato de desespero ele atira na janela, mas erra. Alyssa corre atrás dele, mas Jessica Jones aparece sedando Chang. No apartamento, Jones imobiliza Chang com fita adesiva e o deixa na banheira. Alyssa pergunta qual era o plano e Jessica responde que pretendia encontrar uma maneira alternativa de prender a mãe que não fosse o Raft, a prisão subaquática para seres superpoderosos. Alyssa insiste em ajudar Jessica a limpar o ferimento da bala. Depois disso, Jessica amarra a mãe na cama para garantir a segurança dela. Ao mencionar Carl Malus, Jones acaba deixando Alyssa irritada. Jerry Hogarth e Inês Green acordam juntas, mas Inês temia que Hogarth expulsasse ela depois que fosse curada por Shane Ryback. Depois de um beijo, Inês se levanta e sai. Jessica, sentada fora do banheiro, reflete sobre as escolhas dela até que Trish Walker bate à porta, reclamando dela por ter forçado Trish a abandonar a investigação. Jessica percebe que Trish estava alterada e ameaça entrar em contato com o patrocinador dela. Durante a noite, Jessica percebe que Alyssa era sonâmbula. Jessica força a mãe a acordar e acalma ela, levando Alyssa de volta para a cama. Na manhã seguinte, Oscar, preocupado com a segurança de Jessica depois de ouvir sobre os tiros, se oferece para ajudar, mas ela recusa. Enquanto isso, Trish, assistindo TV, fica irritada ao ver Griffin Sinclair no noticiário. No apartamento de Hogarth, Trish tenta usar Inês para expor a IGH, mas acaba sendo expulsa por Jerry. Jessica espirra água em Chang com o chuveiro e começa a se perguntar quando ele iria acordar. Alyssa sugere que comam algo. Durante o jantar, Jessica menciona as cinzas da mãe dela, que agora ela percebeu que provavelmente eram de algum cachorro ou algo assim. Jessica revela que não se livrou delas porque sentia culpa pelas mortes da família. Alyssa, surpresa, culpava o pai pela tragédia familiar e acaba jogando as cinzas falsas dela na privada. As duas discutem a possibilidade de deixar a cidade juntas, mas Oscar liga para Jessica dizendo que Sonia tinha levado Vido e ele precisava de ajuda. Alyssa insiste para Jessica deixar ela para trás, mas Jones não queria deixar a mãe sozinha com Chang e decide levar Alyssa junto com ela. Ryback, ao sair da prisão, ignora Hogarth, que implora por ajuda. Ele diz que ficava mais perto da morte a cada vez que curava alguém. Mesmo assim, ele concorda em ajudá-la. Durante o programa Trish Talk, Trish Walker se irrita e acaba pedindo demissão após discutir com uma médica. Jessica se encontra com Oscar no apartamento de Sonia e descobre que os passaportes dela e do filho sumiram e Sonia tinha comprado passagens de ônibus. Na rodoviária, Jessica e Alyssa param um ônibus que ia para Montreal e Oscar pega Vido enquanto Sonia corre atrás deles. Jessica a impede e explica que Vido não teria benefício nenhum se a mãe dele acabasse sendo presa. Enquanto isso, Jerry Hogarth se prepara para ser curada. Ryback explica que nem sempre aquilo
funcionava, mas ele começa um ritual que faz Jerry chorar de esperança. Trish desconta a raiva em um saco de pancadas e acaba recebendo uma proposta de emprego da ZCN, porque um produtor tinha se impressionado com o programa daquele dia. Trish, meio tonta, decide usar o inalador, mas descobre que a droga tinha acabado. Jessica, Oscar, Alyssa e Vido saem do elevador. Oscar percebe que Alyssa também tinha poderes e oferece ajuda com uma identidade falsa. Alyssa estava se sentindo muito bem por ter ajudado aquelas pessoas e tenta convencer Jessica a deixar ela continuar fazendo isso. Quando Chang acorda, Alyssa queria matá-lo, mas Jessica impede. Jessica conversa com Chang em particular e diz que ele poderia ser preso por tentativa de homicídio. Ele responde que Alyssa tinha que ser presa. Jessica concorda e decide ligar para o detetive Costa. Alyssa então interrompe a conversa e tenta matar Chang, mas Jones a impede mais uma vez e manda ele fugir. Alyssa ignora os pedidos de Jessica e parte atrás de Chang, mas acaba sendo confrontada pela polícia. Depois de um apelo da filha, Alyssa se rende. Alyssa Jones é levada para a sala de interrogatório, onde encontra a filha Jessica Jones e a advogada Jerry Hogarth. Um policial chamado Dale Holiday era contra deixar Alyssa ficar sozinha com as duas. Hogarth explica qual era o acordo. Alyssa seria levada para o raft, mas poderia ver Jessica de vez em quando, desde que ela revelasse tudo o que sabia, inclusive sobre Carl Malus. Alyssa se recusa a entregar Carl. Enquanto isso, Trish Walker faz um teste na ZCN, mas percebe que estava com dificuldades para apresentar a empolgação que teve no último Trish Talk. Depois do fracasso, Trish escuta que Alyssa era a principal suspeita de um assassinato. Ela liga para Jessica e pede desculpas, garantindo que estava sóbria. Trish pergunta se Jessica tinha capturado a assassina. Elas se encontram na Alias Investigations e Malcolm sai irritado, levando Jessica a concluir que eles dormiram juntos. Trish admite que usou o inalador de combate de Will Simpson. Jessica repreende ela, dizendo que Trish sempre foi capaz de se cuidar sozinha. Malcolm decide encerrar o relacionamento com Trish. Oscar entra em contato com Jessica para falar sobre Alyssa. Após a ligação, Jessica sai de casa chorando e se encontra com Oscar, que consola ela. Trish investiga o inalador e descobre que a droga era perigosa. Jessica visita Hogarth para encontrar Inez Green e Shane Ryback. Jerry tenta convencer Jessica a ver o lado de Malus, alegando que ele tinha o poder de dar uma segunda chance para as pessoas. Jessica visita a mãe, que menciona um velho hotel onde a família costumava ir. Jones percebe que Malus provavelmente estava nesse hotel. Alyssa conversa com o policial Holiday e revela que não comia carne. Depois de uma discussão, Alyssa consegue quebrar as algemas e ameaça Holiday. Jessica vai até o hotel Love by the Sea. Ela fala para Malus que a única maneira de manter Alyssa calma era garantindo a segurança dele, mas Jessica só faria isso se ele fugisse do país. Jessica manda Malus ficar em frente à Porta Branca para fazer fotos pro passaporte. Durante a conversa, ela descobre que Malus nunca tinha tratado Ryback e conclui que Hogarth estava sendo manipulada. Trish se encontra com Alyssa em busca de informações. Ela diz que Trish Walker só causava dores para Jessica e ameaça matar Trish antes dela ir embora. Trish vai ao apartamento de Oscar procurando por Jessica, que estava lá. Ela reclama sobre Alyssa, mas Jessica usa uma desculpa, alegando que a mente da mãe estava bagunçada por causa de um coma induzido de 5 anos. Trish descobre que Jessica estava ajudando Malus e fica irritada. Malcolm e Trish acabam se envolvendo de novo, mas a tensão entre eles continuava. Alyssa é surpreendida por Holiday, que a agride e rasga as fotos que ela tinha da família. Jessica recebe o passaporte. Em seguida, ela encontra Hogarth e alerta a advogada sobre Ryback, mas Jerry não acredita nela. Quando se encontra com Alyssa na prisão, Jessica percebe que a mãe estava abalada e que Holiday estava abusando dela. Enquanto isso, Trish conta para Malcolm sobre os problemas que estava enfrentando e ele concorda em ajudar ela nas investigações. Malcolm verifica o computador de Jessica e descobre as fotos de Malus. Com
nisso, os dois vão até o hotel onde o cientista estava. Hogarth volta para casa e descobre que Inês e Ryback tinham realmente enganado ela e tinham roubado tudo o que ela tinha. Jerry cai de joelhos aos prantos. No hotel, Trish nocauteia Malcolm para ir atrás de Malus sozinha. Jessica segue Holiday até o apartamento dele, onde encontra equipamentos de caça e indícios de que ele tinha assassinado prisioneiros. Holiday surpreende Jessica com spray de pimenta e começa a espancar ela, que luta para se defender. Sem enxergar por conta do spray de pimenta, Jessica acidentalmente acaba matando o policial ao atingi-lo com um bastão. Quando recupera a visão, Jessica Jones observa o corpo horrorizada. Jessica Jones tem uma crise de pânico após o assassinato acidental de Dale Holiday e começa a ter alucinações com Kilgrave. Jessica limpa o corpo de Holiday e escreve uma confissão se passando por ele. Para parecer um suicídio, ela joga o corpo do telhado. Kilgrave, em forma de alucinação, aplaude aprovando a ação de Jessica. Alyssa Jones acorda e percebe que agora uma policial chamada Marilyn Toussaint estava responsável por ela. Alyssa pede para fazer uma ligação. Jessica volta para casa dela e nota uma mancha de sangue na calça jeans. Ela tira as roupas para jogar fora, mas ao tentar descartar a jaqueta de couro, Jessica hesita, porque era uma lembrança de Sterling Adams. Alyssa liga para Jessica e conta que Holiday não tinha ido trabalhar. Depois de desligar, Jessica toma banho, mas Kilgrave aparece de novo em alucinações, dizendo que estava orgulhoso dela. Jones vai até a mesa e vê os documentos falsificados de Karl Malus. Kilgrave fala que estava orgulhoso mais uma vez. Jessica tenta repetir as palavras de segurança que usava quando era assombrada por Kilgrave. Ele a acompanha, lembrando Jessica que ela já tinha tirado 3 vidas. Jessica vai ao Love by the Sea para se encontrar com Malus, mas descobre que ele não estava mais lá. Kilgrave sugere que ela deveria ter matado Malus também. Jessica tenta se convencer de que ele não era real e procura pistas sobre o paradeiro de Malus, enquanto Kilgrave narra os pensamentos dela. Ela visita Alyssa, que estava com Marilyn, e conta que Malus tinha desaparecido. Jessica acreditava que Trish Walker tinha sequestrado ele. Kilgrave canta para provocar e Jessica manda ele embora. Kilgrave diz que matar pessoas estava no DNA dela. Ao abrir o notebook, Jessica percebe que as fotos de Malus já estavam na tela, então ela descobre que Trish tinha acessado o computador. Jessica vai até o apartamento de Malcolm atrás de pistas. Ela usa o computador para encontrar Trish e Malcolm. Malus ajuda Trish a levar o computador dele, enquanto Malcolm acorda no porta-malas do carro dela. Trish confronta Malus dizendo que ele criava assassinos. Uma fã passa por lá e pede uma foto com Trish, mas ela recusa. Em seguida, a fã tira uma foto dela mesmo assim, mas Malus aparece também. Jessica liga para Malcolm, mas ele não atende. Finalmente, Malcolm consegue sair do carro e briga com Trish, que atira nos pés dele como aviso antes de escapar com Malus. Jessica chega e tenta seguir Trish, mas não consegue alcançá-la. Alyssa se lembra de um dia na praia com Malus, quando ele contou que estava fechando a clínica, mas não ia deixar ela sozinha. A ideia era encontrar um lugar à beira-mar para os dois viverem seguros. Malcolm persegue Jessica, que grita com ele. Quando Malcolm se afasta, 2 versões de Kilgrave aparecem para criticá-la. Malcolm grita para Jessica segui-lo. Eles entram em uma clínica veterinária e perguntam se Trish passou por lá. Depois que Jessica tranca a veterinária, ela acaba revelando o que Trish tinha levado. Trish e Malus chegam em um armazém onde ela manda ele dar poderes para ela. Malus explica o processo. Enquanto
isso, Jessica tenta se afastar das alucinações de Kilgrave que seguiam provocando ela. Ela pega Kilgrave pelo pescoço, mas recupera a consciência e percebe que estava estrangulando uma pessoa aleatória. Jessica foge enquanto Malcolm acalma as pessoas no local. Jones chega no armazém e exige que deixem ela entrar. Os sinais vitais de Trish começam a falhar, forçando Jessica a quebrar a janela e pular para dentro. Ela empurra Malus e desliga a máquina. Kilgrave tenta convencer Jessica a matar Malus. Ela hesita e percebe que estava deixando Kilgrave controlar ela novamente. Carl Malus saca uma arma e diz que o trabalho dele precisava ser destruído. Malus pede para Jessica dizer para Alyssa que ele sentia muito e manda ela correr para fora com Trish. Carl dispara em um tanque de gás, fazendo o armazém explodir, e Jessica observa do lado de fora carregando Trish, que estava inconsciente. Na sala de emergência, Jessica observa Trish preocupada com a possibilidade da morte da irmã. Irritada, Jones discute com Malcolm de novo. Malcolm pede demissão e sai. Enquanto olha para o trânsito pela janela, Jessica garante para a alucinação de Kilgrave que não era uma assassina e que podia controlar a si mesma. Kilgrave então desaparece. Pela TV, Alyssa descobre que Malus tinha morrido e a última vez que tinha sido visto em público, ele estava junto com Trish Walker. Ela chora na cela e quando Marilyn vai verificar, Alyssa perde o controle e mata a policial, escapando da prisão. No hospital, Dorothy Walker e Jessica Jones observam Trish doente e inconsciente. Jessica fala que Dorothy devia dar bronca em Trish como sempre fez. Enquanto reflete sobre a situação, Dorothy percebe que a filha dela estava morrendo e que ela e Jessica poderiam ser a única família que restaria. Nesse momento, Jessica recebe uma ligação de Ed Costa. Em outro lugar, um trabalhador da área de transporte de cargas encontra Alyssa Jones saindo de dentro de um caminhão abruptamente e acaba sendo derrubado. Ele suplica pela vida dele, mas Alyssa o ignora e passa por ele andando. Alyssa arruma algumas roupas e ao ver um anúncio do Trish Talk, ela fica furiosa. Na Alias Investigations, Jessica conversa com Costa e Sunday. A policial briga com Jones e diz que a fuga de Alyssa era culpa dela. Alyssa invade o estúdio do Trish Talk e arremessa um produtor através de um vidro. Depois, Alyssa vai atrás de uma mulher que ela achava que era Trish. Ao perceber que não era ela, Alyssa deixa o prédio e vai até o Love by the Sea. No hotel, ela começa a chorar ao ver as roupas de Carl Malus. Dorothy é abordada no hospital pela repórter Tembi Wallace, que pretendia noticiar o que aconteceu com Trish. Dorothy pede para os fãs rezarem por Patsy. Alyssa assiste a entrevista e decide ir ao hospital para matar Trish Walker. Jessica estava sendo escoltada pelos dois detetives, presa no trânsito, mas ela chuta a porta do carro e corre para ajudar Trish. Alyssa aborda um médico e o ameaça para conseguir o número do quarto de Trish. Jessica chega no quarto ao mesmo tempo em que Alyssa estava entrando pela janela. Ela tenta sedar Alyssa, mas é dominada pela mãe. Alyssa começa a estrangular Trish enquanto Jessica, chorando, implora para ela parar, dizendo que Trish era a família dela. Ao ouvir isso, Alyssa se acalma e garante que tinha voltado ao normal. Costa e Sunday entram correndo e apontam uma arma para Alyssa, que agarra Sunday pelo pescoço e se joga pela janela, levando a policial junto com ela. Jessica e Costa olham pela janela e veem Sunday morta no chão enquanto Alyssa tinha desaparecido. Hogarth vai até uma casa de penhores e vende o relógio dela para obter informações sobre os itens que tinham sido roubados dela. Trish é transferida para o necrotério. Jessica dá bronca em Dorothy por ter revelado a localização de Trish. Dorothy diz que estava tentando proteger a imagem de Trish, mas Jessica responde que ela não conseguia parar de vender a própria filha. Costa tenta convencer Jessica a desistir da busca pela
mãe, mas ela não escuta. Quando Costa sai, Jones começa a falar com Trish, que estava inconsciente. Ela acorda e culpa Jessica pela interrupção da cirurgia. Trish afirma que Jessica não merecia os poderes que tinha. Jessica recebe uma ligação da mãe dela que pede desculpas. Alyssa diz que estava confusa antes, mas agora estava bem. Trish pressiona Jessica para matar a mãe dela. Enquanto isso, Jerry se encontra com Turk Barrett para comprar uma arma. Depois, ela encontra Inez Green. Inez revela que estava apaixonada por Shane Ryback, mas Hogarth avisa que Ryback tinha milhares de dólares escondidos que tomou de mulheres dizendo que amava elas. Inez percebe que Hogarth estava certa e Jerry dá a arma que tinha comprado para ela. Inez Green entra em casa e mata Ryback, enquanto Hogarth observa da rua, ligando em seguida para a polícia e avisando sobre o homicídio. Jessica vai ao banheiro, mas usa a oportunidade para escapar do necrotério e dos policiais que estavam vigiando ela. Jones se esconde em um saco de cadáveres e força o motorista a levar ela até Alyssa. Enquanto isso, Trish começa a ter uma convulsão, deixando Dorothy em pânico. Alyssa chega no apartamento de Trish e ouve um clique. Ela encontra Jessica Jones apontando uma arma para ela. Alyssa sugere que Jessica puxe o gatilho, mas Jessica hesita. A mãe toma a arma e faz Jessica desmaiar. Alyssa então dirige um trailer para longe de Nova York, com Jessica inconsciente ao lado dela. Jessica Jones acorda em um trailer e descobre que Alyssa Jones tinha levado ela para o meio do nada. Um homem se aproxima perguntando se precisavam de ajuda, mas Jessica diz que estavam bem. Ao voltarem a dirigir, Jessica reclama que não tinha ideia do que fazer com a mãe. Alyssa responde que Jessica tentou tudo, menos ajudá-la. Trish Walker ainda estava inconsciente no hospital. Ela acorda quando Dorothy grita o nome dela. Trish diz que ia fugir do hospital porque achava que Jessica precisava da ajuda dela, mas Dorothy dá bronca na filha pela imprudência. Malcolm, mesmo tendo pedido demissão, arruma o apartamento de Jessica como uma forma de despedida. Em seguida, ele liga para confirmar uma reunião com Linda Chow. Enquanto isso, Alyssa e Jessica se deparam com um acidente de carro envolvendo uma família. Alyssa salva a criança e pede para Jessica salvar o pai, que estava preso. Jessica levanta o trailer que estava em cima da mãe e leva ela para segurança. No entanto, quando Jessica tenta salvar o homem do outro caminhão, Alyssa não deixa, dizendo que era perigoso. Ela vai até lá para salvar o homem no lugar da filha, mas o caminhão explode. Jessica acredita que a mãe morreu, mas a encontra viva logo em seguida, junto com o homem do caminhão. Jessica então decide que ia ajudar Alyssa. Jerry Hogarth participa de uma aula de yoga quando Malcolm aparece com informações comprometedoras sobre Linda Chow e Steven Benowitz. Era um vídeo dos dois admitindo envolvimento com lavagem de dinheiro. Hogarth usa essas informações para chantagear os sócios por mais dinheiro e clientes. Então Jerry abre um novo escritório de advocacia. No entanto, ela se recusa a contratar Malcolm, o que deixa ele irritado, mas ela oferece uma bela quantia em dinheiro para ele pelo trabalho feito. Jessica se encontra com Oscar Arocho para pegar documentos, mas nota a presença da polícia que queria seguir Jessica para encontrar Alyssa. Ela se despede de Oscar e foge. Enquanto dirigem, Jessica encontra no carro o telefone da criança que salvaram. Ed Costa liga pro telefone e alerta que Jessica precisava parar Alyssa. Caso contrário, ela se tornaria cúmplice dos crimes da mãe. Costa visita Trish e revela que Jessica estava ajudando Alyssa. Trish tinha certeza que Jessica estava sendo forçada, mas Costa discorda. Alyssa para o carro em frente
a um parque de diversões chamado Playland. Lá ela diz que não seria de jeito nenhum a causa da morte da filha. Alyssa pretendia se entregar à polícia e pede para Jessica ir embora porque não queria que ela assistisse. No entanto, Jessica decide entrar na cabine da roda gigante com ela, argumentando que Alyssa não podia desistir. Alyssa fala sobre ser uma heroína e o que isso realmente significava. De repente, um tiro é disparado e Alyssa é atingida. Jessica fica em choque ao ver a mãe ferida e descobre que tinha sido Trish quem fez o disparo. Jessica pula da roda gigante e dá um soco em Trish, tomando a arma dela. Então ela manda Trish fugir. Jessica chora e segura o corpo da mãe nos braços até a chegada de Costa. O detetive conforta Jessica pensando que tinha sido ela que matou a mãe. Depois disso, Jessica volta a trabalhar como investigadora particular. Em um posto de gasolina, Jessica testemunha um assalto, mas derruba o assaltante. O proprietário do posto pega uma arma e ameaça matar o ladrão, mas Jessica toma a arma das mãos dele. De volta ao apartamento, Jessica encontra Trish, que tenta justificar o que tinha feito. Trish diz que Alyssa era perigosa, mas Jessica responde que a única coisa que via quando olhava para a irmã era a pessoa que matou a mãe dela. Quando estava indo embora, Trish recebe uma mensagem da mãe. Uma mulher esbarra no braço dela e ela derruba o telefone. Nesse momento, Trish demonstra reflexos aprimorados pegando o celular com o pé. Ela percebe que a cirurgia tinha funcionado e agora ela tinha poderes. Bryce Chang tinha contratado Malcolm como novo sócio. Os dois então se encontram com Jerry Hogarth para discutir uma proposta de negócios. Ambos concordam em fundir a empresa deles com o novo escritório de Hogarth. Jessica trabalha e observa a mesa onde Malcolm trabalhava antes, que agora estava vazia. Isso faz ela refletir. Jessica cruza com Malcolm no corredor, mas os dois passam um pelo outro sem falar absolutamente nada. Jessica Jones então visita Oscar. Ela janta com ele e Vido, procurando um breve momento de normalidade no meio do caos que a vida dela tinha se tornado. E se você quiser relembrar a história de todas as séries da Marvel na Netflix, temporada por temporada em ordem cronológica, é só clicar nessa playlist que tá aparecendo agora na tela e conferir. Valeu, um grande beijo e até a próxima.